Olá, obrigado por assistir Uma Palavra Clara, nosso programa cada semana dando uma olhada honesta na Palavra de Deus para aprender qual seria a vontade do Criador do Universo, para se reconciliar com o ser humano, para salvar os pecadores, para entender quais seriam os atributos, o caráter do nosso Deus e sabendo como isso impacta as nossas vidas, como pode transformar nossa vida, família, nossa nação. Estamos falando sobre a simplicidade do Evangelho. Muitas vezes o ser humano ele gosta de complicar as coisas, ele gosta de criar ou construir sistemas complexos ou rígidos, quando às vezes a Bíblia fala bem simples. Mostra a necessidade, o que Deus fez para suprir a necessidade, e nos mostra o caminho para aproveitar daquela solução. E é isso que estamos fazendo nessas semanas, sobre o Evangelho, reconciliação entre pecadores e um Deus todo santo, perdão dos nossos pecados, vida eterna para quem quiser. O que é necessário? Bom, pastor, eu estou fazendo isso, eu estou lutando, estou fazendo o meu melhor, eu nunca fiz aquilo e estou tentando sempre fazer essa coisa aqui e... Irmão, amigo, a receita bíblica é muito simples. E gostaria de chamar a atenção a todos e vamos olhar uns versículos no livro de Gênesis que ilustra muito bem a condição do ser humano, a necessidade e a providência de Deus, o que ele fez, a solução. Gênesis 6, versículo 5, a Bíblia diz: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o reptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor." A Bíblia descreve aqui a condição do mundo nos dias de Noé. A Bíblia descreve aqui a condição, a situação sobre a face da terra. Coisa não agradável a Deus. Coisa que entristeceu o coração de Deus. Ele vendo, porque ele não ia criar o homem na imagem de Deus como robô, porque assim não seria na imagem de Deus. Deus, Gênesis capítulo 1 nos diz que Deus decidiu criar o homem na imagem dele. E Deus tendo autonomia, Deus tendo escolha, Deus tendo livre-arbítrio, ele deu isso ao homem também. E nisso o homem é diferente de qualquer outra parte da criação de Deus, por aquele livre-arbítrio, aquela livre agência. E Deus dando isso ao homem, sabia que isso daria ao homem a oportunidade de escolher erradamente. E nós sabemos pelo registro bíblico que é isso que aconteceu. O homem escolheu pecar, transgredir, desobedecer. E por isso ele trouxe o pecado ao mundo. Ele trouxe a arruinação ao nosso mundo. E enquanto o homem foi contaminado, corrompido pelo pecado, a situação só piorou. E é isso que nós vemos em nosso dia também. Cada dia o mundo fica mais corrupto, mais mentiroso, mais violento, avarento. Tanta coisa que nós vemos no nosso mundo que traz tristeza. A culpa não é de Deus. Foi a escolha própria do ser humano. Em lugar de escolher o bem, escolhemos o mal. Em lugar de fazer o que é bem, nós fazemos o que dá vontade a nós mesmos. Procuramos só nosso próprio benefício e coisas assim. E nos dias de Noé, vemos como o mundo era um lugar mau. E o coração do homem totalmente corrompido. Os desejos, os apetites, as prioridades, todos contaminados pelo pecado, e o mundo foi um lugar feio. E Deus disse: eu vou julgar. E na história de Noé, nós vemos um bom exemplo, uma boa ilustração da nossa realidade também. Nós vemos um mundo corrompido, um mundo pecaminoso em nossos dias. E a justiça de Deus demanda que Deus castiga o pecado, que julga o pecado. Mas da mesma maneira que Noé
E a Bíblia conta a história de Noé. Noé não era um homem perfeito. Ele não era um homem sem pecado. Mesmo assim, ele era um homem, humanamente falando, um homem justo, um homem bom. Mas a Bíblia diz que não foi pela justiça dele que ele sobreviveu o julgamento. Aqui diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Vemos algumas coisas que é a realidade num mundo imperfeito, num mundo pecaminoso, que tem algo a ver com a simplicidade do Evangelho. Se você gostaria de aprender sobre a simplicidade do Evangelho, a salvação que vem de Deus, vemos que é a graça que salva. É a graça que salva. Esse é nosso pensamento de hoje. Nunca vamos nos salvar pelo nosso merecimento, pelos nossos esforços, pela obra religiosa que fazemos. A salvação real não vem por isso. No exemplo de Noé, entendemos algumas coisas. Primeiramente, entendemos que o homem merece julgamento. O homem merece castigo. Você e eu, nós somos pecadores. E muitas vezes, hoje em dia, é uma coisa que dificulta o homem entender a necessidade e o perigo no qual a alma dele está, é porque nós temos perdido a noção correta sobre o nosso pecado e a gravidade do nosso pecado. O homem merece castigo eterno porque nós temos pecado contra um Deus eterno, todo santo, todo poderoso. O homem merece o castigo que a Bíblia diz vem sobre o pecado. O salário do pecado é a morte. E hoje em dia, muitas vezes, nós queremos dizer: oh, mas eu sou como Noé, eu sou um homem bom, eu sou uma pessoa justa, eu sou temente a Deus, eu procuro fazer a coisa certa, eu não sou como esses perversos e abomináveis, eu não pratico tão a maneira de viver, eu não roubo, eu não furto, eu não mato, eu não fornico, eu não faço isso, aquilo ou outro. E olhamos para nós mesmos e nós comparamos a nós mesmos. Mas Paulo nos diz em 1 Coríntios que isso não é sábio. Não é sábio nos comparar com outros pecadores. Compara-se, se você quiser fazer uma comparação. Compara-se com Deus perfeito, altíssimo, todo santo. Como você se compara com Ele? Você poderia dizer que você nunca erra? Que você sabe o fim desde o início? Que você nunca fala nada errado? Que seus desejos sempre são perfeitos e puros? Que você nunca se ira pecaminosamente? Você poderia dizer que todos os pensamentos do teu coração sempre são puros e perfeitos? Não. Não engane-se a si mesmo. O homem merece. Não, mas eu sou uma pessoa justa, eu não sou como fulano. Entende isso? Até Noé merecia o julgamento. Por quê? Porque Noé era pecador também. Romanos 3 nos ensina a realidade sobre nossa condição. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, a Bíblia diz. Todos se extraviaram, juntamente se fizerem inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Oh, pastor, mas eu sou... A Bíblia diz que você não faça bem. Como Deus define bem. Oh, pastor, mas eu nunca fiz... A Bíblia diz que você é pecador, destituído da glória de Deus. E por ser pecador, por transgredir num só mandamento, você e eu somos culpados de todos. E merecemos condenação. Quando Deus decidiu mandar o dilúvio sobre a face da terra e destruir a sociedade humana naquela época, era justo o castigo de um Deus todo santo contra o pecado e a perversão do ser humano. Mas vemos na história e o exemplo de Noé que Deus é tardio em irar-se. Mesmo que Deus viu o mundo cheio de abominação,
que a imaginação dos pensamentos do coração era só má. Vendo a condição do ser humano e que tão vil eram, mesmo assim, Deus deu aviso antes de destruir. Vendo o pecado, sabe que Deus tem direito, a pessoa pecando, Deus tem direito de cobrar ele imediatamente? Seria justo. Mas em lugar de destruir a terra e aquela sociedade totalmente perversa, na hora que Deus viu isso, ele fez o seguinte: procurou um homem sobre o qual ele poderia derramar graça, não merecida. E avisou o homem: olha, por causa da contaminação do pecado no mundo, eu vou limpar a face da terra. Eu vou acabar com a sociedade humana agora. Mas eu vou te dar umas instruções. Você vai preparar uma arca. E entrar naquela arca, você vai ter como salvar a si mesmo, sua família, quem quiser. Quem estiver dentro da arca, viverá. Mesmo que era justo ele cobrar o pecado na hora, é um Deus longânimo. Esperou, se segurou. Disse: vocês merecem condenação eterna. Mas vou te avisar o que está vindo. O julgamento por vir. E assim, você teria oportunidade de se salvar. Até quando João Batista, Mateus 3, versículo 7, estava pregando e viu os fariseus chegando, ele disse: quem avisou vocês de fugir da ira que está vindo? João Batista disse: eu estou pregando sobre a ira de Deus contra o pecado e chamando vocês ao arrependimento. Deus tem dado a oportunidade ao pecador se arrepender. Se você não tem certeza da vida eterna, se você não tem uma resposta adequada sobre o teu pecado, se você está pensando que a sua religião vai te salvar, Deus está avisando: o homem que seria julgado pelas obras dele será condenado, lançado no lago de fogo e ficará lá para sempre. Mas Deus nos avisa e Ele nos dá a saída, Ele nos mostra o caminho para a salvação. Não é necessário sermos destruídos. Deus dá aviso. Daí a terceira coisa: Deus oferece salvação. Deus não somente disse a Noé: eu vou destruir a terra, vou destruir o ser humano porque pecaram contra mim. Ele disse: o julgamento vem sobre o pecado, mas eu darei a oportunidade, estou dando a oportunidade a vocês se salvar. Vocês podem ser salvos da destruição. Você gostaria de pagar o preço do seu pecado? Você quer tentar, você acha que é melhor você tentar fazer do seu jeito e daí será condenado para sempre, sofrendo a consequência eterna do teu pecado? É isso que você quer? Porque Deus oferece salvação. Noé achou graça. Deus ofereceu a Noé salvação, não porque Noé era bom, porque Deus é bom. Não porque Noé merecia, mas Deus é um Deus de misericórdia e graça. E quando a Bíblia nos diz, a Bíblia nos informa que Noé achou graça, está mostrando a nós, sendo abominável como o mundo é, e nós merecendo julgamento por causa do pecado, Deus nos avisa do perigo no qual a alma está e Ele oferece perdão e salvação. Porque Ele quer ter misericórdia e graça para com o pecador. E não porque nós somos justos, merecente tudo isso. Os apóstolos pregando Atos, capítulo 4, 12, pregando a multidão, dando resposta, dando conta. Vamos dar uma olhada ali nas palavras de Pedro e os apóstolos quando eles deram uma defesa porque eles estavam pregando, porque eles estavam
confessando Jesus. E eles disseram aos religiosos, aos curiosos, aos pecadores, disseram, versículo 12 de Atos 4, nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Meu amigo, Deus oferece salvação não porque você é religioso, não porque você é melhor do que os outros seres humanos. É pela graça de Deus. Não é humanamente falando, era um homem temente a Deus, um homem bom. Mas ele precisava de salvação para escapar o julgamento. Deus providenciou. O dia que Noé entrou na arca, a Bíblia diz que Deus fechou a porta, segurou aquela porta. E Deus preservou as vidas das 8 pessoas dentro da arca, pela graça de Deus. Vemos e entendemos também que o que Deus fala, a palavra que Ele compartilha, que Ele revela, Ele sempre cumpre. Deus sempre cumpre a palavra dele. 1 Samuel, capítulo 15, aí o profeta falando, descrevendo os atributos, as características de Deus, ele disse em versículo 29 aqui, também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Quando Deus disse uma coisa, ele sempre cumpre. Ele disse, eu vou destruir a face da terra. Vou limpar a face da terra. Daí levou anos e anos. Noé construindo a arca, preparando. Todo mundo murmurando, dando risada dele todo. O que é isso que está acontecendo? Esse homem tem perdido todo o sentido. E todo mundo pensando, cadê esse Deus que ele está falando? Cadê essa destruição? Nossa, tem 50 anos, tem 60 anos, tem 100 anos. Acho que ele não sabe do que está falando. Mas o dia chegou. Quando Noé e família entraram na arca, Deus fechou a porta, a chuva começou. E Deus cumpriu a palavra dele. Mas também não somente do lado de ira, de castigo, de julgamento, mas do lado da salvação. O que Deus falou, ele cumpriu. E ele oferece ao pecador hoje também. Salvação, perdão dos teus pecados, vida eterna em Cristo Jesus. Tito 1:2 fala em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, nos prometeu antes do tempo dos séculos. Meu amigo, se você não conhece Jesus como Salvador pessoal, você não tem uma resposta adequada para os teus pecados. Mas Deus promete que quem crê nele não é condenado. Não somente crendo que, eu sei que Deus existe. Não, eu creio em Deus. Não, que você arrepende do teu pecado. Você entende que o teu pecado pendurou Jesus Cristo na cruz. Ele foi pregado, ele sofreu o teu castigo. Ele pagou o teu preço dos teus pecados. Ele sofreu tudo para te salvar. E quando você receba a Ele como salvador pessoal, quando você coloca a tua fé somente nele, crendo e pedindo a salvação com a tua boca, Deus promete, Ele garante a salvação. Deus sempre cumpre a promessa dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Você conhece Jesus como Salvador pessoal? Você tem certeza da vida eterna? Se você pensa porque você não é tão mau, tão ruim como fulano ou fulana, será castigado eternamente. Mas reconhecendo a necessidade espiritual, se você clama a Deus pedindo perdão uma vez para sempre do teu pecado e aceitando Jesus como teu pagamento, como teu salvador pessoal, recebendo Ele pela fé, Deus cumpre a promessa, te perdoará e salvará imediatamente e eternamente. Se tiver pergunta ou dúvida, entre em contato conosco, por favor. Seria nosso prazer
te mostrar pela palavra de Deus como é possível ter certeza absoluta que teus pecados são perdoados e você estará na presença de Deus para sempre. Obrigado pelo tempo e Deus os abençoe.